Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, é aquela coisinha que você já sabe, tudo que vai e volta, né, entre aspas. O murro que eu te dou, você me dá. A força que eu exerço em alguma coisa, essa coisa exerce a força em mim. Para falar mais bonitinho, como Newton falou, é isso aqui, ó, um corpo A que exerce uma força F no corpo B, esse corpo B vai sofrer essa mesma força do corpo A, só que com o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Se eu dou um murro no quadro com orientação dentro do quadro, o quadro dá um murro na minha mão, até doeu minha mão, com o mesmo módulo, porém com qual orientação? Mesma direção, porém sentido oposto, ok? Dei um murro para dentro do quadro, o quadro me deu um murro com a orientação para fora. Que princípio que é esse? Princípio da ação e reação. Eu coloquei esse mesmo exemplo aqui, ó. O murro que eu dei em uma parede, eu empurrei a parede para lá. Se eu empurrei a parede para lá, a parede empurrou a minha mão para cá. Princípio da ação e reação. Um corpo A exerce uma força no corpo B. Como que é a relação dessas forças? Elas vão ter mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui eu tenho um bloquinho, ó. Você tá vendo? Ele tá solto. E a gente viu que todo corpo com massa sofre uma atração para o centro da Terra. Atração essa que é de natureza gravitacional. E a gente vai chamar aqui para esse bloquinho, dar o nome a essa atração de força peso, beleza? Então a tendência dele é cair para o resto da vida. E a gente viu que nessa situação é uma situação de força resultante. Por quê? Porque ele não tem equilíbrio. Tem só a força peso, teoricamente falando, atuando nesse corpinho, ok? Para ter ação e reação, tem que ter mais de uma força, tá? A princípio. Então, até agora, o meu corpinho está caindo. Porque se aparecer um chão aqui, ele para. Uai, Péricles. Parar não é uma situação de equilíbrio? Se ele estava caindo, qual força que estava atuando nele até então? Força, peso. Então, até então, a gente tinha uma força, peso, ok? Quando ele estava caindo sem o chão, só tinha uma força, peso. Por isso que a tendência dele era cair para o resto da vida, ok? Porque não era uma situação de equilíbrio, ele ia ficar no movimento até que surgisse uma outra força para equilibrar, para parar esse corpo. Que força que é essa? Foi uma força que surgiu quando apareceu o chão. Por que que o corpinho para quando aparece o chão? Porque o chão exerce uma força nesse corpinho para cima, então ele parou de cair. A gente vai chamar de força F agora, mas no futuro a gente vai passar a chamar essa força de normal. Força normal, na verdade, é o nome que a gente dá a uma força de contato, beleza? A tendência do meu corpo era cair para o resto da vida. No que surgiu o chão, por que que ele parou de cair? Porque surgiu uma força para cima para equilibrar o movimento, para parar o corpo. E toda situação de equilíbrio a gente já sabe, as forças opostas são iguais. Mas por que que isso aqui pode ter a ver com o princípio da ação e reação? Porque é o seguinte, por que que surgiu a força normal? A força normal só surgiu porque apareceu o chão para empurrar o meu corpinho para cima. Ou seja, o chão só empurrou o meu corpinho para cima porque antes disso, na verdade é simultâneo, mas só para ficar didático, porque antes disso o meu corpinho empurrou o chão para baixo. Você concorda que se eu não empurrar o chão não me empurra? Então essa mesma força que o chão empurrou o corpinho para cima, o corpinho empurrou o chão para baixo, tá? Então essa mesma força que o chão empurrou o corpinho para cima, o corpinho empurrou o chão para baixo. Péricles, onde entra a terceira lei de Newton aí? O que é a terceira lei de Newton? Um corpo A que exerce uma força no corpo B, eles vão trocar essas forças, digamos assim. Mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Te pergunto, essa força normal com a força peso formam um par ação e reação?
Uai, Péricles, um corpo A exerce uma força no corpo B. Devido a isso, o corpo B vai exercer uma força no corpo A. É isso, tá? Então, a primeira condição para duas forças formar um par ação e reação, uma força deve existir devido à ação de outra. Te pergunto, essa força-peso que atua no meu bloquinho, existe devido à ação da força do chão? A força-peso só existiu porque o chão empurrou ele? Não, essa força-peso não tem nada a ver com o chão. Essa força-peso tem a ver com o quê? Com a atração existente entre esse corpinho e a terra. Se não tivesse chão, se não tivesse nada, a força-peso ia continuar atuando no meu corpinho. Então, a primeira condição para a gente verificar se um par de forças é ação e reação é uma força existe devido à ação de outra. E eu já estou te provando aqui, ó. Força normal e força-peso não é para ação e reação, por quê? Porque a força-peso não existe porque a força normal existe. A força-peso depende do quê? E exclusivamente de quê? Da atração existente entre esse bloquinho e a terra, ok? Então, para ser um par ação e reação, uma força deve existir devido à ação de outra. Por que o quadro me empurra? Porque eu empurrei o quadro, ok? Simples assim. Por que existe a força-peso? Porque a terra atrai esse corpinho. Ou seja, não tem nada a ver com essa superfície que surgiu para empurrar o meu corpinho para cima. Beleza? A segunda condição é o que eu já falei. A mesma força que eu imprimo nesse corpo, nesse quadro, vai ser impressa em mim. Então, a segunda condição para ser um par ação e reação é que são forças de mesmo módulo. Ok? Porém, você lembra, né? Eu empurrei o quadro para dentro, o quadro me empurrou para fora. É mesmo módulo, mesma direção, ou seja, no mesmo eixo. Então, essa é uma outra condição. Mesma direção. Porém, eu empurrei o quadro para dentro e o quadro me empurrou para fora. Sentidos opostos. É por isso que muita gente confunde, achando que normal e peso têm formam par ação e reação. Por quê? Porque tem mesmo módulo. Você concorda que tem mesmo módulo? Uai, Pé, se o corpo está parado, é que está para cima é igual está para baixo. Ok, tem mesmo módulo. Tem mesma direção? Tem, ó, está no mesmo eixo. Tem sentidos opostos? Sim, uma está para cima e uma está para baixo. Mas não satisfez a minha primeira condição. Ela tem que existir devido à ação de outra. Tá? É por isso que muita gente confunde ainda, achando que normal é igual a força-peso. Eu já te provei aqui que não. Mas vamos ver uma quinta condição? Para formar um par ação e reação, lembra, é uma força que existe devido à ação de outra. Ou seja, eu empurro o corpinho, o corpo me empurra. Para que isso aconteça, eu tenho uma quinta condição. Essa atuação de forças deve ocorrer em corpos diferentes. Uma força foi a que eu empurrei o quadro e a outra força é a que o quadro me empurrou. Então, a quinta condição é corpos diferentes. Então, você já suspeita, ó. Outra explicação aqui, por que minha normal e a peso não formam par ação e reação. Você já suspeita, ó. Essas forças devem atuar em corpos diferentes. Você está vendo que a normal e a peso elas estão sendo atuadas no mesmo corpo? Então, em situação de equilíbrio, as forças que estão gerando o equilíbrio, você já suspeita. Se estão gerando equilíbrio, é porque essas forças estão atuando no mesmo corpo. E se elas estão atuando no mesmo corpo, elas não formam par ação e reação. E você está vendo, as duas estão sendo atuadas no mesmo corpo, gerando equilíbrio para que o meu corpo não desça mais. Então, se essas forças estão gerando equilíbrio, já suspeita o quê? Não vai formar um par ação e
reação. E por fim, a última condição, a gente já viu, ó, essa aqui também não foi satisfeita analisando peso e normal. E por fim, a minha última condição é qual? Essas forças devem ser de mesma natureza. Aí entra o conteúdo da aula passada, tá? Se uma força é de natureza eletromagnética, para formar um par-ação e reação, a outra força analisada também tem que ser de natureza eletromagnética. Se uma força é de natureza gravitacional, para formar um par-ação e reação, a outra força tem que ser de natureza gravitacional também. Beleza? Então aqui, ó, mesma natureza. Te pergunto, força, peso e normal são forças de mesma natureza? Péricles, a normal, você falou para mim que é o nome dado a uma força de empurrão. No caso aqui, a força que o chão empurrou o corpinho. Contato é força de qual natureza? Uai, Péricles, você falou que força de contato, como todos os corpos são compostos por átomos, uma força de contato vai ter uma interação eletromagnética entre as cargas desses átomos. Belezinha? Então, a minha normal é de qual natureza? Eletromagnética. Foi? E a força peso, ela existe por quê? Uai, Péricles, ela existe devido a uma atração gravitacional. Ou seja, qual que é a natureza dela? Gravitacional. Mais uma justificativa, por que normal e peso não formam par-ação e reação? Por quê? Porque elas não são de mesma natureza, são de naturezas diferentes. Então, essa sexta condição também não foi satisfeita. Então, se o exercício te perguntar se um par de força forma um par-ação e reação, o que você tem que verificar? As 6 condições. Se não passar em uma, já não forma um par-ação e reação. Agora, se você for analisar, ó, essa normal com essa normal, elas sim formam par-ação e reação. Por quê? Essa normal é qual força? A força que o corpinho empurrou o chão. Ou seja, e porque o corpinho empurrou o chão empurrou um corpinho. Uma força existe devido à ação de outra. Essa condição aqui ia ser satisfeita. É mesmo módulo? Sim. Mesma força que eu dei no quadro, o quadro deu em mim, mesmo módulo. É mesma direção? Sim, ó, as duas estão na vertical. É sentidos opostos? Sim, uma está para baixo e a outra está para cima. É de corpos, atua em corpos diferentes? Sim, uma atua no chão e a outra atua no corpinho. 6, é de mesma natureza? Sim, as duas são de contato, logo de natureza eletromagnética. Beleza? Deu para associar, para verificar as 6 condições? É isso que a gente precisa para analisar qualquer situação de par de forças, para a gente verificar se forma um par, ação e reação. Beleza? Agora eu vou para a tela, porque eu preparei 3 exercícios para a gente fundamentar melhor esse conteúdo que a gente acabou de ver. Agora a gente está diante dos nossos exercícios. Ó, esse exercício é fundamental que eu, para ser sincero, não vi um aluno acertando ele até hoje. É simples, com o conteúdo que a gente acabou de ver, a gente consegue responder esse exercício. Na figura está representada um lustre pendurado no teto de uma sala. Está aqui o desenho. Nessa situação, considere as seguintes forças. Então, aqui ó, não são itens para você dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Ele está identificando as forças e aqui ele vai te perguntar qual par de força vai formar um par-ação e reação. Então, a primeira força que ele vai identificar, o peso do lustre. Então, vamos escrever, representar aqui graficamente o peso do lustre. A gente sabe que peso é uma força o quê? Vertical para baixo, tá? Peso do lustre vertical para baixo. E qual que é a natureza dela, já que a gente precisa para identificar se é par-ação e reação? Peso, Pedro, que você falou que é de natureza gravitacional. Segunda força, a tração que sustenta o lustre aplicada no ponto que o lustre se prende ao fio. A tração a gente vai ver na próxima aula, que é o nome dado a uma força exercida por um fio. E essa força vai sempre agir no sentido de
puxar o corpo, nunca de empurrar ele, tá? E ele está falando, ó, que a força 2 é a tração que sustenta o lustre. Então, a tração que sustenta o lustre aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Você concorda que o ponto que o lustre se prende ao fio é esse que eu coloquei aqui? Deixa eu colocar de outra cor. Então aqui ele chamou de força 2. É uma força exercida por um fio? Sempre no sentido de puxar? É, então ela está para cima. Tração. E qual que é a natureza dela? Uai, Péricles, essa força pode ser uma força de contato? Você concorda que a tração só existe porque o fio está em contato com o lustre? Então, se é uma força que existe devido ao contato e o lustre está preso a esse fio, provavelmente é porque está tendo uma atração eletromagnética entre os átomos, tá? Então, aqui, essa tração vai ser de natureza eletromagnética. E ele chamou essa tração de força 2, ele chamou o peso do lustre de força 1. 3. A tração exercida pelo fio no teto da sala. Agora ele está falando do mesmo fio, mas é a tração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Você concorda que ele está falando dessa força aqui, ó? A tração exercida no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. E você concorda que essa tração vai agir aqui nesse teto com qual orientação? No iPad, você falou que tração, força exercida por fio, é sempre no sentido de puxar. Então vai ser no sentido de puxar esse fio para baixo, ok? E essa força é a força 3. Como é tração, a gente viu, a tração existe devido ao contato entre dois corpos, então ela vai ser de natureza eletromagnética também. 4. A força que o teto exerce no fio, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Agora ele está falando de outra força, é a força que o teto exerce bem aqui no fio, aplicada no ponto em que o fio exerce, no ponto em que o fio se prende ao teto. Você concorda que, então, o teto, para o fio não cair, ele vai puxar o fio para cima? Então, essa força 4, deixa eu pôr ela de roxo, é uma força que está puxando, sendo aplicada no fio, puxando o fio para cima. E é uma força que existe devido ao contato, certo? Então, vai ser qual natureza? Eletromagnética. Beleza? Chamou essa força de 4. Acho que tá feio, mas deu para você enxergar. Dessas forças, ele vai te perguntar agora, ó, quais configuram para ação e reação, ou seja, tem que passar nas nossas 6 condições, de acordo com a terceira lei de Newton. Mas vai ser tranquilo, porque você vai ver que no início, quando a gente for verificar, já não vai passar na primeira. Se não passou na primeira, você não precisa nem verificar as outras. Beleza? Ok. 1 e 2 formam para ação e reação? 1 e 2 ele está falando aqui, ó. 1 e 2, ou seja, peso e tração. Formam para ação e reação? Para de bobeira, você não precisa nem pensar, é de natureza oposta. A força-peso existe devido a uma atração que a Terra exerce no ilustre. A tração existe devido ao contato do fio com o ilustre. Então, uma é de natureza gravitacional e outra de natureza eletromagnética. Não satisfez a minha 6ª condição. Então, esquece, está errado. B, 2 e 3, a tração que sustenta o lustre. Vamos ver, já que eu representei. 2 e 3. 2 é essa tração e 3 é quem? A tração que está lá em cima. Você podia confundir nessa. Por quê? Primeira condição. Na primeira condição não vai passar, mas você poderia confundir por quê? Segunda condição, é de mesmo modo? É, porque se é uma força exercida pelo mesmo fio, essas forças exercidas por esse fio, essa mesma atração vai ter a mesma atração, vai ter o mesmo módulo. Então, segunda condição, é de mesmo modo? É. É de mesma direção? É, tá tudo aqui na vertical. É de sentidos opostos? Sim, uma é para baixo, a outra é para cima. 4. Atua em corpos diferentes? Sim, uma atua no lustre, a outra atua no teto. Quinta condição, deixa eu olhar na colinha.
Atua em corpos diferentes? Já falei todas. Eu não falei a primeira e a última. É de mesma natureza? É de mesma natureza? É. As duas são de natureza eletromagnética. As 5 condições foram satisfeitas. Então você poderia confundir e marcar essa como certa. Porque existe 5 condições. O seu professor lá na sua escola te passa 5 condições e ele está corretíssimo. Eu acresci mais uma, por quê? Para virar 6. A primeira condição que eu acresci para essas condições que os professores comumente passam para você, na verdade é uma reafirmação da própria lei. É para você não esquecer. Foi pensando nesse tipo de exercício que eu coloquei uma 6ª condição como sendo a primeira que você tem que verificar, para você nunca mais errar, ok? Então, você que é meu aluno, a gente vai verificar 6 condições e não 5. Mas, na verdade, essa condição que eu coloquei a mais é só uma reafirmação da lei, para você não esquecer e não errar nesse tipo de exercício. Porque você viu que as 5 condições comuns foram satisfeitas. A que eu coloquei, que eu acresci, não foi satisfeita. Qual que foi a condição que eu acresci? Uma força existe devido à ação de outra. Essa tração existe por quê? Por causa do contato desse fio com o lustre. Essa outra tração existe por causa de quê? Por causa do contato entre o fio e o teto. Você viu que essa não existe devido à existência dessa? Primeira condição não foi satisfeita, tá? Então, acho que agora você nunca mais vai errar exercícios de paração e reação. Então, a B está errada também. C, 3 e 4. A tração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto, ou seja, essa tração aqui, que está puxando o teto para baixo. E no que o fio puxa o teto para baixo, o teto puxa o fio para cima. Vamos ver se é dessa força que ele está falando? 4. A força que o teto exerce no fio, aplicado no ponto em que o fio se prende ao teto. Agora sim, o fio puxou o teto para baixo e o teto puxou o fio para cima. Uma força existe devido à ação de outra? Sim. É de mesmo módulo? Sim. O mesmo que eu dou no quadro, o quadro me dá. É de mesma direção? Sim, tudo na vertical. É de sentidos opostos? Sim, uma está para baixo e a outra está para cima. Atua em corpos diferentes? Sim, uma é atuada no fio e a outra é atuada onde? No teto. 6. É de mesma natureza? Sim, se uma existe devido à ação de outra, é de mesma natureza. Tá? Qual natureza? Eletromagnética. Existe devido a um contato, a uma interação entre os átomos que compõem o fio e os átomos que compõem o teto. Ok? Então, essa é a verdade. Ok? Mas provavelmente você lê todas as alternativas para ver se está certo ou errado. Então, 1 e 3, D. 1 e 3, o peso com tração, tudo diferente, né? Naturezas diferentes. E, 2 e 4, tração que sustenta o lustre, e a força que o teto exerce no fio. São de mesma natureza, mas você viu, não ia passar na terceira condição, se eu não me engano, as duas estão para cima, estão em mesmo sentido. Mas a condição já não passa na primeira. Qual que é a primeira? Essa aqui existe devido à ação dessa? Não, tá? Uma não tem nada a ver com a existência da outra, então já não passa na primeira condição. É por isso a importância de você ter essa condiçãozinha a mais que eu te passei aqui hoje, beleza? Então 1 e 3 está errado. E 2 e 4. 2 e 4. A tração que sustenta o lustre é aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. A tração que sustenta no lustre... acho que eu tinha verificado ela já, tá? Então tá tudo errado. A única alternativa que está certa é a letra C. Vamos para uma próxima questão? Agora a gente vai precisar calcular. Os corpos A, B e C a seguir representados possuem mesma massa. Possuem massas A igual a 3, B igual a 2, e C igual a 5. Considerando que estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa e a força F vale 20 newtons, determina a intensidade da força que o corpo A exerce no corpo B. Então ele quer a força que o corpo A empurra
o B. Belezinha? Como a gente vai precisar do quadro, eu já deixei tudo pronto aqui pra gente. Vamos lá? Então, no corpo A, a gente não estudou ainda na íntegra direitinho sobre peso normal, mas isso é uma prática comum, tá? Em exercícios de dinâmica. Já acostuma com isso, já se familiariza aí. Corpo A tem massa, então tem força-peso, vertical para baixo, peso de A. Mas tem uma superfície, né? É por isso que o corpo não desce pro resto da vida. Por quê? Porque a superfície surgiu para empurrar o corpo para cima. E essa força a gente vai chamar de normal. Para esse exercício não vai ter tanta importância porque a gente não está estudando o eixo vertical. Ele não está influenciando o nosso exercício. Ok? E nesse exercício, como o corpo está parado, a força que está para cima é igual à que está para baixo. Então são forças iguais, é uma situação de equilíbrio na vertical, ok? Porque o corpo não se mexe na vertical. E na horizontal, quais são as forças atuadas no meu corpo A? Uai, Pérez, alguém empurrou ele com uma força F de 20 newtons. Isso, empurrou ele para frente, não foi? 20 newtons. Só que, você concorda? No que o corpo A foi empurrado, ele foi para frente, o corpo A empurrou o corpo B, e no que o A empurrou o B empurrou o A. Se o A empurra o B para frente, o B empurra o A para trás. Então surge essa força aqui que a gente vai chamar de força de B em A. Ok? Vem cá, o corpo se movimenta. Não é uma situação de equilíbrio na horizontal. Então, se não é uma situação de equilíbrio na horizontal, é uma situação de força resultante. É uma situação em que o meu sistema se movimenta, então tem uma força vencendo a outra. Se eu empurrei o sistema para frente, provavelmente ele está indo para frente. Eu não lembro se o exercício explicou direitinho, é importante que o exercício explique, mas tem exercício que a gente já suspeita muita coisa, tá? Então, se o sistema foi empurrado para frente, provavelmente esse corpinho vai para frente, porque não tem nenhuma outra força puxando contrário aqui, né? Para atrapalhar esse movimento. Então, como que ficaria a identificação de força resultante nesse exercício? Uai, Pérez, você falou para mim que força resultante é a que está a favor do movimento, no caso 20, menos a que está atrapalhando, no caso aqui do corpo A, FBA. Depois de feito isso, aí que você substitui na segunda lei de Newton. O que é força resultante na segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração, ok? Qual que é a massa do corpo que eu estou estudando? 3 kg, então ficou 3 vezes A, que é igual a 20 menos FBA, ok? Segundo corpinho, vamos lá? Quais forças estão atuando? Uai, Pérez, vamos fazer do jeito que você fez? Tem o peso de B, apesar da gente não utilizar essas forças. Tem a normal, que atua em B, mas elas se simplificam. Só para a gente se familiarizar com isso, ok? Na horizontal, que é o eixo que me interessa nesse exercício, o A, Péricles. Por que o B vai para frente? Porque o A empurrou ele para frente. Então aqui tem uma força de A em B, ok? Que inclusive é igual a essa aqui. Uma não existe devido à ação da outra. Essas duas formam par, ação e reação, ok? Então elas vão ter o mesmo módulo. Isso vai ser fundamental para o nosso exercício. Mas no que o B vai para frente, ele empurra quem? O C. No que ele empurra o C como resposta empurra ele para trás. Então tem uma outra força aqui atuando em B, que é a força de quem? De C em B. Belezinha? É uma situação de equilíbrio na horizontal? Não. Então é uma situação de força resultante. Então a gente precisa identificar a força resultante primeiro, para depois jogar na segunda lei de Newton. O que é a força resultante? É a que está a favor do movimento, menos a que está atrapalhando. Qual que está atrapalhando? FCB. Pela segunda lei de Newton, o que é a força resultante? Massa do corpo que eu estou estudando vezes aceleração. Isso é igual a FAB menos FCB. Qual que é a massa de B? 2 kg. O exercício me deu
Isso é igual a FAB, que eu não sei ainda, menos FCB. Ok? Agora vamos para o terceiro corpo. Antes disso, ó, destaque essa linha final do nosso cálculo, ó, que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Corpo C. Péricles tem peso? Tem. Vertical para baixo, peso de C. Se tem peso e ele não está descendo para o resto da vida, surgiu uma superfície para equilibrar isso, empurrando ele para cima. Então tem uma normal que atua em C, mas essas duas forças não vão ser interessantes para mim nesse exercício. Na horizontal, tem quais forças atuando? Uai, Péricles, o C só vai para frente por quê? Porque o B empurra o C. Então aqui a gente tem a força de B em C. Tem alguma outra força oposta a essa? Não, Péricles, não tem ninguém empurrando o C para cá. Então a única força que está sendo atuada em C é essa forcinha. Vamos identificar a força resultante? Vamos lá. Força resultante é o quê? Força resultante é igual a força que está a favor do movimento menos a que está atrapalhando, mas não tem ninguém atrapalhando, então você não coloca nada. Tá? Então no meu corpo C, a única força que atua nele é FBC, então ela vai ser a força resultante. Pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa do corpo que eu estou estudando vezes a aceleração. Isso é igual a FBC. Qual que é a massa do corpo C? 5 vezes a aceleração. Isso é igual a FBC. Ok? A aceleração de todos os corpos são iguais. Por quê? Você concorda que eles vão se movimentar juntos? Então essa variação de velocidade deles vai ser a mesma, ok? Então isso é importante para a gente montar o sistema. Então eu já montei o sistema aqui. O que é sistema? É colocar uma equação embaixo da outra e ver o que dá para fazer para eliminar um monte de incógnita ou uma incógnita, incógnitas que não me interessam. Tá? Aqui na física, em exercício de dinâmica, você já vai ver que foi feito para dar certo. A gente vai ver as incógnitas sendo eliminadas facilmente. Então está aqui o sistema. Eu coloquei as equações aqui, ó, uma embaixo da outra, ok? E lembrei, ó, que FCB é igual a FBC e FAB é igual a FBA, beleza? Eu acho que o melhor jeito de resolver esse sistema é somando, tá? Então vamos somar esse lado. Quanto que é 3A mais 2A? 5A. Quanto que é 5A mais 5A? 10A. O segundo lado, ó, 20, eu tinha que somar ele com um número igual a ele. Não tem? Então só repete ele. Agora vamos somar as forças. Quanto que é menos FBA mais FAB? Ou seja, quanto que é uma coisa menos a mesma coisa? 0. Aqui, ó, quanto que é uma coisa menos a mesma coisa? 0. Um está negativo, outro está positivo. Então, o que a gente achou até agora? Que 10A é igual a 20. Simplifica 0 com 0, blau, blau, vazou, vazou. O que sobrou para a gente? Que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, Péricles, eu sei do jeito diferente para achar a aceleração. Eu considerei o sistema todo como um corpo só. É isso mesmo, você pode fazer desse jeito. Mas por que eu fiz passo a passo? Porque isso é algo que a gente tem que saber fazer para todos os exercícios de dinâmica. Vai ter exercício que a gente não vai poder considerar o sistema como um corpo só. Então, na dúvida, faz passo a passo que não vai ter erro, ok? Mas se você já tem essa maestria para identificar o sistema que você pode considerar como um corpo só, beleza, vai junto e acha a aceleração por um caminho mais fácil, ok? Agora que eu tenho a aceleração, não foi isso que ele me pediu a força AB, eu consigo achar a força AB. É só eu usar uma dessas equações aqui, ó, e substituir a aceleração, ó. Acho que a melhor equação a se usar é essa, ó, que vai sair de uma vez. Quer ver? Vamos repetir, ó. 3A é igual a 20 menos FBA. Péricles, ele me pediu foi AB, não foi BA. Lembra que é a mesma coisa? Forma um par ação e reação. Então, 3A, o que é A? Achei. Isso é igual a 20 menos FBA. 3 vezes 2, 6. Isso é igual a 20 menos FBA.
vai ficar FBA para lá positivo, o 6 passa para cá negativo. Então, FBA vai ser igual a 14 newtons. Foi? Tomara que tenha essa resposta e eu já estou enxergando ela ali. Vamos ali para a tela, porque tem mais questão para a gente resolver. Letra A. Ok? É um exercício simples, tá? Tem muita conta mesmo nesse início, mas é simples. Você tem que lidar com esse tipo de exercício como se fosse um exercício fácil, porque de fato não tem complicação. Se você identificar as forças corretamente e aplicar na segunda lei de Newton, vai embora e você parte para o abraço e marca a alternativa certa. Vamos ver a próxima e última questão. Essa questão foi uma questão elaborada por mim, tá? Que eu senti que estava faltando alguma coisa para cobrar princípio da ação e reação por você. E tem muito mais questões desse tipo elaborada por mim com padrão Enem no meu livro Top 10 Enem. Depois vai lá no nosso store, na nossa livraria e procura esse livro para lá e se prepare de uma vez por todas para o Enem. Aqui, ó. Um estudioso cavalo, o cavalo é estudioso, massa. Ao ler os princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton, na sua versão original, em latim, passou a questionar seu papel na sociedade. Como poderia puxar uma carroça? Se, de acordo com a terceira lei de Newton, esta o puxa para trás com uma força. Então, o que o cavalo passou a pensar? Como que eu vou para frente? Se eu puxo a carroça para frente, a carroça me puxa para trás. Está certo esse raciocínio dele? Tá, mas isso não vai impedir que ele vá para frente, porque a carroça não vai ser a força propulsora para jogar ele para frente. E a gente vai ver também, na verdade a gente já viu, que essas forças do princípio do para-ação e reação, se uma é aplicada para frente, a outra para trás, formando um para-ação e reação, elas são atuadas em corpos diferentes. Por que eu abro uma porta, então? Se eu puxo a porta para dentro, se eu puxo a porta ou empurro ela, se eu empurro a porta para fora, a porta me empurra para dentro. Ou se eu puxo a porta para dentro, a porta me puxa para o lado oposto. Por que a porta se movimenta, então? Justamente por isso, porque eu estou empurrando a porta e a porta está me empurrando. Ou seja, são forças que não geram equilíbrio. Por que elas não geram equilíbrio? Porque elas são atuadas em corpos diferentes. É a mesma situação. Por que normal e peso geram equilíbrio? Porque não formam para-ação e reação. Uma não existe devido à ação de outra. Porque se elas geram equilíbrio, você já suspeita, não formam para-ação e reação. Beleza? Então a porta se movimenta por quê? Porque as forças que eu estou estudando, a que eu empurro ela e a que ela me empurra, são forças aplicadas em corpos diferentes. A mesma coisa no cavalo. Por que o cavalo se movimenta? Apesar de ele puxar a carroça e a carroça puxar ele no movimento oposto, no sentido oposto. Porque são forças aplicadas em corpos diferentes. Aí ele está questionando, ó. Como poderia puxar uma carroça? De acordo com a terceira lei de Newton, esta o puxa para trás com a mesma força. Ou seja, ele está perguntando, por que eu vou para frente? Se a terceira lei de Newton fala isso para mim. Vamos ler as alternativas, tá? Esse trecho foi um trecho tirado do livro Grefg, tá? Um livro lá da USP, que o Enem tira muitas questões desse livro. Então, por isso que é importante você adquirir esse top 10 meu, porque as questões que eu elaboro são questões com a mesma fonte que o Enem procura para os seus textos para contextualizar a questão, tá? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o questionamento do cavalo está correto. Porém, ele se movimenta por quê? Vamos aqui, ó, já coloquei o esquema de força, ó. No que ele puxa a carroça, ó, a força que o cavalo faz na carroça, a carroça puxa ele para trás, ok? A força que o cavalo empurra o chão empurra ele para frente. Eu não vou me ater a essa força, porque eu vou gastar uma aula só para dar essa força, que a gente vai chamar de força de atrito. Aqui a mesma coisa, ó. A força que o chão faz na carroça vai ser a força, e aqui o sentido da força que a carroça faz no chão. Todos aqui eu tenho exemplo de para-ação e reação. Beleza? Vamos ver as alternativas. As forças mencionadas no texto. Pera, me deu um bug aqui, ó. Por que aqui a força de atrito está para trás e aqui a força de atrito está para frente? Isso é coisa da aula que vem, ok?
As forças mencionadas no texto são aplicadas em corpos diferentes? Ok, as forças mencionadas no texto são aplicadas em corpos diferentes, tá? Mas não é por isso que ele se movimenta. Em qual situação que eu tenho movimento de um corpo? Qual que é a condição para um corpo se movimentar? Tem que ter uma força vencendo. Então eu vou procurar uma alternativa que fala isso, que tem que ter uma força vencendo. Aqui está tudo muito certo, mas não é por isso que o corpo, que o sistema se movimenta. B, a força que o cavalo empurra o chão é maior que a força que a carroça exerce nele. Ó, a força que o cavalo empurra o chão, você concorda que aqui põe o cavalo para frente? Ou seja, se é a força que põe o cavalo para frente, para o cavalo ir para frente, essa força tem que ser a maior que está puxando o cavalo para trás. Então parece que essa B está certa, viu? Vamos com calma. C, a força que o cavalo empurra o chão é maior do que a força que o chão exerce nele? Não. D, as forças mencionadas no texto são de naturezas diferentes? Não é isso? A força que a carroça empurra o chão é maior que a força que a carroça exerce no cavalo. Não, é a letra B mesmo, tá? Letra B, porque o cavalo só vai para frente. Por quê? Porque a força que está empurrando ele para frente, que é a que o chão exerce nele, está sendo maior que a força que está puxando ele para trás. Foi lindo, valeu, abraço, tchau, tchau.